Conheçam Catherine e Curtis. Eles eram irmãos. Na época dos fatos, ela tinha 13 anos, ele tinha 12, e eles viviam na Flórida, Estados Unidos. Eles eram filhos de Stacy e Curtis. Os dois se conheceram em 1985, enquanto Stacy trabalhava em um restaurante. Nessa época, ela tinha 17 anos e, enquanto ela estava servindo uma das mesas, ela conheceu Curtis e ele tinha 23 anos na época. Assim que se conheceram, eles logo gostaram um do outro, começaram a sair juntos e também a namorar. Os pais de Stacy não aceitavam esse namoro porque ele era negro, mas mesmo assim ela não se importava. Alguns meses após o início desse namoro, ela engravidou. O que acontece é que esse namoro era bem conturbado. Por vezes, Curtis a agredia e ele fazia isso mesmo durante a gestação. Por causa de tudo isso, Catherine acabou nascendo prematura. Alguns meses depois, Stacy acabou engravidando novamente de seu segundo filho e assim que ele nasceu, eles colocaram o nome Curtis, que era o mesmo nome do pai. Com o passar do tempo, esse namoro não ia nada bem, eles viviam terminando e voltando e todas as vezes ele ia atrás dela para que eles pudessem voltar. Durante muito tempo eles ficaram assim, até que em 1989 eles se casaram, mas Stacy percebeu que realmente não daria certo, foi até a rodoviária, comprou uma passagem e decidiu viajar para outro estado para ficar na casa de seus pais. Ela não levou os filhos porque, de acordo com ela, sua mãe não os aceitava. A mãe de Stacy dizia que eles eram mestiços e por isso não queria eles dentro de sua casa. Além disso, Stacy disse que não sabia como seu marido iria reagir ao saber que ela tinha ido embora com os filhos e por isso optou por deixá-los com ele. Alguns meses após Stacy ir embora, o pai de Catherine e Curtis foi preso por atirar em 2 homens, porém esses homens não faleceram. Em sua audiência, ele declarou que agiu somente em legítima defesa e enquanto o pai de Catherine e Curtis estava resolvendo seus problemas com a justiça, os filhos ficaram morando com a mãe, mas por pouco tempo. Depois ele recebeu logo sua liberdade e então os filhos voltaram a morar com ele. Infelizmente, nas matérias que li, não tinham o ano que essa parte da história aconteceu, porém em determinado momento o pai de Catherine e Curtis começou a namorar uma mulher chamada Sônia e então algum tempo depois eles todos foram morar juntos e ela começou a conviver mais com os filhos dele. Em 1993, Stacy fez uma viagem até a cidade onde seus filhos moravam, foi até o colégio deles e então os levou sem autorização para o estado em que morava. Ao perceber que a ex fez isso, o pai de Catherine e Curtis entrou com uma ação na justiça e, ao final, Stacy ficou presa por alguns meses e os filhos foram devolvidos ao pai. Em 1994, um homem que foi descrito nas matérias como tio de Catherine e Curtis foi morar na mesma casa que eles dividiam com o pai e a madrasta, mas esse homem tinha um passado obscuro. Anos antes, em um outro estado, ele tinha sido preso e isso aconteceu porque ele abusou de uma adolescente. Assim que começou a viver naquela casa, ele teve que dividir o mesmo quarto com Curtis, já que não tinham quartos suficientes, e assim eles seguiram suas vidas. Ainda naquele mesmo ano, Catherine e Curtis foram visitar a mãe, parece que eles faziam isso com frequência, e assim que chegaram ali, Curtis conversou com a mãe, disse que seu tio estava agindo com ele de uma forma inapropriada e por isso eles foram até as autoridades. Assim que chegaram ali, Curtis disse para a polícia que estava mentindo e naquela época as autoridades nada fizeram. No dia 22 de setembro de 1998, Catherine fugiu de casa. Não muito tempo depois, ela foi encontrada e ainda nessa época, uma de suas professoras acionou pessoas que trabalhavam com bem-estar infantil e disse que estava desconfiada de que algo estava acontecendo com Catherine em sua casa. Ela falou que acreditava que ela poderia estar passando por um abuso e então por isso eles decidiram conversar com Catherine e avaliar toda a situação. De acordo com os profissionais que fizeram algumas avaliações com Catherine, eles encontraram sim alguns indicadores de que algo estava acontecendo com ela,
Mas como Catherine relatou que estava bem e que nada estava acontecendo, o caso foi fechado. Eles chegaram até a aconselhar o pai dela. Eles contaram que o tal homem que morava na casa já tinha sido preso por algo similar ao que estava sendo acusado e que, na opinião deles, aquele homem não deveria viver em uma casa com 2 adolescentes. Apesar disso, o pai de Catherine Curtis não deu ouvidos ao que eles estavam dizendo e continuou vivendo sua vida da mesma forma. Em um certo dia, enquanto estavam caminhando para o colégio, Catherine resolveu desabafar com seu irmão. Ela disse que o tal homem que vivia em sua casa abusava dela, disse que ele não chegava a concluir o ato, mas que mandava ela fazer muitas coisas inapropriadas. Ao ouvir aquilo, Curtis disse para a irmã que a mesma coisa acontecia com ele. Os dois conversaram muito, tomaram a decisão de contar para o pai e para a madrasta, e assim que conversaram com os dois, eles explicaram tudo em detalhes, contaram o que passavam, o que estavam sentindo, porém o pai e a madrasta não acreditaram neles. Catherine e Kurt chegaram até a falar com alguns professores que tentaram ajudar, porém todas as vezes que a polícia era acionada, o pai os instigava a mentir. Já cansados disso tudo, Catherine e Kurt decidiram que não queriam mais seu pai, sua madrasta e aquele homem vivos, e assim começaram a montar um plano. No dia 6 de janeiro de 1999, eles ficaram sozinhos em casa com a madrasta. O pai tinha saído por um tempo, parece que ele ia demorar para chegar, e aquele homem também não estava na casa. Algum tempo depois, eles foram até a casa de um vizinho. Ao começar a falar com um amigo, eles contaram que tinham atirado sem querer na madrasta, e assim aquele menino foi até os pais, contou o que estava acontecendo e os pais decidiram chamar a polícia. Ao ouvir aquilo, Catherine e Kurt foram para uma área arborizada. Eles ficaram tentando se esconder porque eles não queriam ser levados pela polícia. Durante toda a madrugada, os investigadores procuraram pelos dois. Eles só os encontraram na manhã seguinte, então depois foram levados para um interrogatório e posteriormente presos. Durante o interrogatório inicial, eles continuaram dizendo que foi um acidente, que não queriam tirar a vida da madrasta, mas algumas horas depois, eles decidiram relatar que planejaram tudo sim e que queriam tirar a vida dela. Os relatórios iniciais afirmavam que os irmãos tiraram a vida de Sônia por ciúmes depois que souberam que o pai planejava se casar com ela. De acordo com esse investigador, ele falou que os irmãos disseram que não passavam mais muito tempo com o pai, como costumavam fazer, e por isso queriam se livrar dela. O investigador disse: a garota era muito inteligente, uma garota muito inteligente para sua idade. Ela não era emotiva, não tinha empatia e era muito prática. Foi ela quem apresentou o plano ao irmão e eles o executaram com muita naturalidade. Após a prisão de Catherine e Kurt, os policiais e seus advogados contaram que eles não mencionaram nada sobre abuso, falaram que estavam cientes sim de que já tinha sido feita uma verificação de bem-estar com eles na casa por alguns profissionais, mas que, de acordo com eles, todos esses relatórios tinham sido fechados e que ninguém tinha encontrado uma evidência definitiva. Com isso, após serem presos, como eles se consideraram culpados e nunca falaram para os advogados sobre os abusos, eles tiveram apenas uma breve audiência, não foi um grande julgamento, e ali eles foram considerados culpados e receberam 18 anos de prisão. Algumas pessoas acharam essa pena injusta e também disseram que acharam injusto porque eles foram julgados como adultos. Um dos advogados de defesa de Curtis disse que lidar com ele o deixou muito emotivo, falou que em determinado momento durante a sentença ele se virou para o advogado e perguntou se poderia jogar videogame na prisão. Alguns anos depois, Curtis teve um aumento de sua sentença, ele recebeu mais 318 dias, e isso aconteceu porque em 2004 passou um furacão perto do centro de detenção juvenil onde ele estava, e esse furacão derrubou uma cerca externa. Isso fez com que muitas pessoas fugissem, mas no dia seguinte ele logo foi encontrado e voltou a ficar preso. Anos depois, entre 2008 ou 2009, Catherine deu uma entrevista enquanto ainda estava presa.
Nessa entrevista, ela decidiu contar a verdade e falou com detalhes tudo o que ela e seu irmão passaram com um tal parente que vivia com eles. Ela disse que muitas vezes se questionou sobre o que ela e o irmão fizeram, mas declarou que talvez foi até melhor ser presa, pois saiu daquela casa. Catherine ainda disse que se arrependia muito de ter tirado uma vida, mas que na época ela estava disposta a fazer qualquer coisa para poder escapar de tudo aquilo que ela vivia. Ela declarou o seguinte: "Ele fez tudo o que você possa imaginar, mas nunca concluiu o ato. Meu pai me ignorou. Ele não acreditava em mim naquela época. Parecia que ele estava tomando partido a favor daquele homem, como se tivesse escolhido seu parente ao invés de mim." Após sua entrevista, Catherine recebeu uma carta de um oficial da Marinha que leu sua história e depois disso eles se tornaram amigos por correspondência. Após um tempo, eles se apaixonaram, se casaram na capela da prisão de Catherine em 2013, mas infelizmente o casamento não deu certo e eles acabaram se divorciando. Algum tempo após ser presa, Catherine foi proibida de se corresponder com seu irmão porque eles eram réus do mesmo caso e, segundo as leis, eles não poderiam fazer isso. Em 2014, Catherine mais uma vez deu uma entrevista. Ela disse que estava com medo de ser libertada porque a sociedade estava muito diferente desde que ela foi presa. Ela falou o seguinte: "Claro que existem medos, principalmente porque preciso aprender muita coisa, como dirigir, preencher formulários de emprego, enviar mensagens de texto, me vestir para uma entrevista de emprego, construir meu crédito, obter seguro de vida, odontológico, médico. Bom, eu estou completamente sem noção. A ideia de ter 30 anos e depender completamente dos outros para me ensinar como fazer essas coisas básicas não é atraente. Sairei da prisão tão sem noção como quando entrei com 13 anos. Eu nunca usei maquiagem em casa ou fiz minhas unhas ou luzes no cabelo. Acho que sinto falta de comida também, mais do que tudo isso. Aqui você não pode confiar nas pessoas. Todo mundo tem um motivo para tudo. Eu realmente não sei como me relacionar com as pessoas. Fui exposta a coisas que nunca deveria ter sido exposta em casa." As filhas de Sonia também foram entrevistadas na mesma época que Catherine. Elas disseram que a mãe nunca deu nada além de amor para seus enteados e que por isso eles não entendiam o porquê eles tinham tirado a vida de Sonia. Uma dessas filhas ainda disse que não duvidava que eles realmente tenham passado por tudo o que Catherine contou e que se eles realmente passaram por tudo isso, ela sentia muito. Ela ainda falou que a mãe nunca foi a responsável pelo que eles passaram e então por que eles tiraram a vida dela. Ainda nessa entrevista, ela falou que nunca foi procurada nem por Catherine, nem por Kurt. Disse que eles nunca pediram desculpas, nunca demonstraram remorso, nunca lamentaram o que tinham feito, mas que apesar de tudo isso, ela os perdoava, porque ela precisava seguir a vida. Algum tempo depois, Catherine terminou sua sentença, ela então recebeu sua liberdade condicional, concedeu uma outra entrevista e ali disse o seguinte: "Eu estou muito feliz. Adoro poder sair à noite no escuro e ver as estrelas." Nessa entrevista, Catherine ainda contou que estava trabalhando, que ia fazer faculdade e que passava muito tempo com a mãe. Algum tempo depois, Kurt também foi libertado e quando foi questionada sobre ele, ela disse o seguinte: "Falo com meu irmão o tempo todo, mas espero vê-lo no dia de ação de graças. Agora eu posso comer o que eu quiser, mas acima de tudo, estou muito grata por ver minha família restaurada. Estamos mais próximos agora do que nunca." Catherine declarou que atualmente tem sua família, sua liberdade e também tem um propósito de ajudar outros jovens na prisão. O departamento infantil que cuidou do caso dos irmãos anos antes tinha provas sim de que um abuso ocorreu naquela casa, porém eles nunca foram levados para a justiça e nunca pagaram por ter falhado com Catherine e Kurt. O pai deles ainda continua vivendo na mesma cidade, visita os filhos com frequência e Kurt nunca quis dar nenhuma declaração à mídia. Tanto ele quanto seus advogados disseram que ele não vai falar com a mídia e nem tem pretensão de um dia fazer isso.
Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, porque é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal. Temos vídeos aqui 3 vezes por semana. Se você não for avisado pela plataforma, pode vir, clica na aba vídeos, porque sempre tem vídeo novo, então não deixe de assistir, porque isso me ajuda muito também, tá? Muito obrigada a quem chegou ao final desse vídeo, a quem tirou um tempinho do dia para vir aqui, agradeço do fundo do meu coração. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.